Meus irmãos, a graça, a paz, a misericórdia de Cristo Jesus continue sendo derramada em nossos corações para a honra e para a glória do nome dEle. A graça porque é favor imerecido, a graça porque se não fosse a graça de Deus sobre nós, o que seríamos na verdade? E a paz é o que resulta da graça de Deus em nossos corações. É uma paz que excede todo o entendimento, que não é decorrente das circunstâncias, nem de qualquer tipo de luz própria que possa eventualmente haver, mas a paz é decorrente da graça de Deus sobre nós. E essa mesma graça e paz que nós queremos declarar sobre a vida dessa querida igreja em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? 46 anos de aniversário da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. Quero trazer aqui o abraço da nossa igreja presbiteriana do Jardim Aeroporto, ali em tudo, o conselho da igreja, já comunicaram, né, o abraço para os nossos irmãos e o carinho que temos ali pelo nosso querido irmão reverendo Paulo Gerson. Ele sabe disso, presidente do nosso presbitério durante um bom tempo, e a gente sempre fala que é o nosso presidente de honra, né, de gratidão a Deus, sempre nos conduziu muito bem ali em nosso concílio e certamente também tem feito assim na vida da igreja. E nós queremos, na pessoa do reverendo Paulo Gerson, agradecer o conselho, a liderança da igreja, por esse momento muito especial e parabenizar os irmãos. Há 23 anos, pastoreando a mesma igreja, eu comentei com o reverendo Paulo Gerson, aqui logo no início, né, falando que pelo menos o sotaque, o pessoal já sabe, viu? Bíblia eu não sei, mas o sotaque, você chega lá, vai encontrar ali alguém com sotaque já pernambucano. Então, pelo menos o sotaque o pessoal já está. 23 anos, né? Deve pegar um pouco também, né? E é curioso, né? Porque os meus meninos, eles estão sempre ou lá em Recife com a gente ou estão aqui. E lá eles têm um sotaque, aqui eles têm outro. Já aprenderam assim, a transitar aí em dois lugares com sotaques diferentes, né? Mas é muito bom mesmo. E uma bênção, irmãos, estarmos juntos em nome de Jesus e estar ali. Meus irmãos, esse ano nós comemoramos 25 anos da nossa igreja presbiteriana ali no Jardim Aeroporto. E foi uma ótima ocasião para desenvolver com os irmãos, não somente eu, mas os presbíteros, alguns irmãos, um assunto muito específico nas quartas-feiras de oração. Nós estudamos as orações bíblicas no Novo Testamento, desde Jesus até os apóstolos, que foram feitas pela igreja. Quando os apóstolos oravam pela igreja, o que eles pediam? Quando o Senhor Jesus orou pela igreja, o que o Senhor Jesus pediu? Eu sei que você tem aí no seu coração ou no seu bloco de anotações uma lista de pedidos de oração. Você pede pelo exame de saúde, você pede pelo seu trabalho, você pede pelas provas que você tem pela frente. Eu sei que você tem no seu coração uma lista de pedidos. E elas devem fazer parte mesmo, pelas demandas da vida, situações nas quais nos sentimos totalmente impotentes. A vida traz uma demanda que é muito maior do que nós mesmos e nós temos aprendido, e a igreja tem feito isso ao longo de milhares de anos, transformar esses pedidos, essas demandas, essas situações, em motivo de oração, de súplica e petição perante Deus. Mas a pergunta é, nós oramos pela igreja? Qual deve ser o nosso motivo de oração pela igreja? Então eu trago aqui na manhã desse dia, reverendo, um pouco dessa meditação que nós fizemos lá na igreja. Esse ano é o ano do 25º aniversário de igreja organizada, ali no Jardim Aeroporto. É um ano todo de festividades. E Deus nos deu a graça de fazer uma reflexão bíblica. Para quê? Qual a finalidade? Para que nós nos tornemos, para que estejamos alinhados. Alinhados com aquilo que os apóstolos pediram pela igreja, para que seja o nosso motivo. Porque senão a gente acaba pedindo e suplicando perante o Senhor pela nossa igreja. Senhor, sei lá, nos dá mais sucesso. O que é sucesso? Senhor, nos dá mais visibilidade.
Ah, Senhor, nos dá mais pessoas. Percebe? Então, de repente, a gente se encontra orando pela igreja por tantos motivos genuínos, ou um terreno bom ao lado para estacionamento. Foi bom, reverendo. Aí, ó, ótimo, aí, ó. Nós estamos precisando de um lá também, de estacionamento. Ok, pedidos legítimos, mas pelo que os apóstolos oraram? O que foi pedido ao Senhor pela igreja? De modo que essas orações foram registradas nas Escrituras e elas se tornam normativa para a vida da igreja ao longo de todo o tempo. Amém, irmãos? Então, é por aí que nós vamos caminhar na manhã desse dia. E eu peço que vocês abram suas Bíblias em uma dessas orações que foi feita pelo apóstolo Paulo lá na epístola escrita aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E eu peço que, por gentileza, os irmãos se coloquem em pé para a leitura da palavra do nosso Deus. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. É uma oração muito curta, breve essa oração do apóstolo Paulo, mas William Hendricks, que é um dos grandes, uns clássicos do comentário do Novo Testamento, ele disse que é uma das orações mais comoventes do apóstolo Paulo. E eu vou dizer aqui o porquê. Porque Paulo fez essa oração e mais tarde também dizer porquê que ela deve ser norma para a nossa igreja. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso de número 9, você tem aí umas das muitas orações de Paulo pela igreja que diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, eles haviam escutado o relatório de Epáfras, não cessamos de orar por vocês, e olha só, e de pedir, suplicar, clamar, que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11, veja que está no gerúndio, de modo que é algo contínuo, para que vocês sejam, irmãos, fortalecidos. Isso é muito importante, dada a fraqueza do nosso coração, o desânimo, enfim, uma série de situações de fraqueza do nosso coração, para que sejamos fortalecidos com todo o poder, dinamis, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós vamos ficar até o versículo 12, embora tenha continuidade no versículo 13, mas vamos ficar somente até o versículo 12, na leitura, na manhã desse dia, que o Senhor aplique em nossos corações a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, e eu peço que você me acompanhe nessa oração. Fale com Deus, dizendo: Senhor, fortalece o meu coração a partir do conhecimento da tua palavra, do conhecimento da revelação do Senhor. Faz-me experimentar, conforme lido aqui já no início desse culto, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Fale com Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Ore pela sua igreja. Interceda pela sua igreja. Olha, você não é aqui simplesmente um telespectador. Você é membro dessa igreja. Você faz parte dessa igreja. Você ora por essa igreja. Você intercede por ela. Não por aquilo que eventualmente tenhamos em nossos corações, mas aquilo que é revelado pela palavra de Deus. Ó Pai, na Tua presença te agradecemos por essa manhã tão agradável, Senhor, que o Senhor nos proporciona. E nós temos a oportunidade de vir em Tua casa, que é uma casa de oração para todos os povos. Te agradecemos por esse templo tão confortável no qual nós estamos. Mas, ó Deus, não permita que o conforto, o bem-estar, ou qualquer outro pensamento nos leve disperso daqui. Tu sabes que nós temos um grave problema de dispersão, nós ficamos distraídos e precisamos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nesse momento,
atue com graça em nossos corações, nos fazendo ouvir a Tua palavra, entendê-la e colocá-la em prática em nossos corações. Já dissemos o que tínhamos para te dizer no decorrer dessa liturgia, através dos hinos, das canções, do canto coral, da leitura, mas agora, ó Pai, vem com Teu Santo Espírito trazer luz para o nosso pobre coração, cheio, ó Deus, de ansiedades próprias, demandas próprias, para que a Tua palavra se acomode como o Senhor Jesus se acomodou naquela manjedoura, simples, humilde, assim é o nosso coração, mas o suficiente para comportar a Tua palavra, a palavra do nosso Deus. E continua, perpetua, ó Deus, falando através desse púlpito, da escola dominical, de várias áreas dos ministérios da igreja, a pregação do Teu Evangelho, a pregação da Tua palavra. Continua fazendo isso, humildemente nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de entrar no texto propriamente dito, vamos lembrar, irmãos, que os salmistas, eles oravam por Israel e por Jerusalém. Salmo 122, versículos 6 e 7 diz assim: Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. E nos últimos 10 dias os irmãos têm visto o quanto nós precisamos orar pela paz do Oriente Médio. Isso porque, na verdade, tanto o Oriente Médio quanto nós precisamos daquele que é o príncipe da paz. O que é tão almejado só é encontrado nele, que é o príncipe da paz, e por isso devemos orar. O Senhor Jesus orou pela igreja. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: Não rogo somente por estes discípulos, mas também eu rogo por aqueles que vierem a crer em mim, lá na primeira de Indaiatuba. E aqui é um acréscimo meu, aqui é o texto da oração do Senhor Jesus. Por intermédio da sua palavra, a fim de que sejam todos um, como tu és um, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Portanto, fica claro para nós, irmãos, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento há uma necessidade de oração por algo muito maior do que nós mesmos. Como eu disse no início, eu sei que você ora pelo seu exame de saúde, pelo seu emprego, pelas suas provas, eu sei que você ora por aquilo que você não dá conta diante da vida, mas a nossa lista de oração não se resume tão somente às minhas demandas próprias. Os salmistas oravam por Israel e Jerusalém. O Senhor Jesus, ele ora pelos seus discípulos. Ele orou por si mesmo ali no Getsêmani, mas ele ora e intercede pelos seus discípulos. Nos últimos 10 dias, 15 dias, 8, qual foi o seu pedido de oração pela nossa igreja? Especificamente pela igreja. O apóstolo Paulo também foi um que mais orou pela igreja. Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 21. Filipenses capítulo 1, versículo de 3 a 10. E em todas essas orações você vai encontrar a seguinte cláusula dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. Não era uma oração ali 5 minutos antes do almoço, ou de manhã cedinho, dentro do carro já, com o olho aberto no trânsito e orando. Essa oração é necessária, é importante. Mas o apóstolo Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Portanto, não era uma oração ali corriqueira, simples e trivial, mas ele se colocava diante de Deus especificamente para orar e pela igreja. Colossenses capítulo 1, versículo de 9 a 12, nós temos uma outra oração do apóstolo Paulo. Essa passagem, irmãos, ela nos remete, e essas que eu citei aqui, a algumas perguntas. Eu sei que você vai dizer: mas pastor, isso é muito óbvio o que você está perguntando. Mas diante de um mundo tão disperso que nós vivemos, tão distraídos como nós vivemos, devemos orar pela igreja? Ah não, pastor, mas eu já tenho muitos motivos de oração. A Bíblia nos diz que nós devemos orar e interceder pela igreja.
Sendo positiva a sua resposta, qual deve ser então o motivo de oração pela igreja local e pela igreja de Cristo Jesus? E nós vamos tomar o caminho aqui da oração do apóstolo Paulo como normativa para a vida da igreja. Eu sempre digo que se você é um membro da igreja, que assíduo, ao menos uma vez por semana, pela manhã ou à noite, você vem à igreja, você vai ver mais irmãos da igreja do que muitos parentes seus. Tem alguns parentes que talvez você tenha visto há um ano. E parentes queridos, gente do coração. Mas se você vem à igreja ao menos uma vez por semana, você vai ver os irmãos aqui muito mais do que alguns parentes. Você estará envolvido até com muito mais situações do que com demandas da família. Portanto, irmãos, devemos orar pela igreja. Antes de entrar aqui já no capítulo 9, vamos lembrar que não há registro da visita missionária de Paulo para evangelizar a cidade de Colossos, como ele fez em outras. Não há registro da visita de Paulo a Colossos, uma das cidades ali da Ásia Menor, e você vai conhecer as igrejas daquele presbitério, viu, reverendo? Daquele presbitério ali na Ásia Menor, lendo Apocalipse capítulo 2, porque você vai ter ali as 7 igrejas que compõem aquele presbitério ali da IPB da Ásia Menor. E interessante que lá em Apocalipse não há uma carta para a igreja de Colossos, embora Colossos fizesse parte daquele presbitério ali. Presbitério, estou brincando aqui com os irmãos. Mas certamente, irmãos, aquela cidade foi alvo do evangelho enquanto Paulo esteve 3 anos na cidade de Éfeso, ali por volta do ano 53, 55. E depois eu digo por que eu estou citando essas datas. De onde foi possível que todos que moravam na Ásia Menor ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Essa informação você tem lá em Atos, capítulo 19, versículo 10. É certo que a cidade foi evangelizada pela nobreza, pela grandeza de um irmão chamado Epáfras. Veja aí na sua Bíblia, eu peço que você permaneça com ela aberta, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 7, quando Paulo diz assim: segundo fostes instruídos pela grandeza, nobreza, determinação, garra desse irmão chamado Epáfras. Ele só aparece aí, não aparece em outro lugar, mas Paulo diz que ele é nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus. Portanto, Epáfras era uma forte e uma grande liderança bíblica ali em Colossos, quando da evangelização e relatórios de Paulo, a respeito daquela igreja, elogiado pelo apóstolo Paulo. Mas o fato, irmãos, é que em poucos anos de evangelização e crescimento, um problema estava acontecendo ali. O fato é que alguns irmãos estavam se deixando levar por falsos ensinos e ideologias vãs. Veja no capítulo 2, versículo 1, quando Paulo diz assim: gostaria, pois, que soubesseis, peço que os irmãos acompanhem, quão grande luta tenho mantido por vocês, pelos laudicenses. Laodiceia recebe uma carta lá em Apocalipse, de Paulo não, porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Cristo. Versículo 5. Pois, embora ausente quanto ao vosso corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, irmãos, seitas e heresias e ideologias vãs estavam entrando naquela igreja. Eles foram acometidos de um vírus, de uma heresia chamada heresia de Colossos. A saber, os judaizantes estavam dizendo que a obra de Cristo não era suficiente para a salvação. Eles precisavam crer em Cristo Jesus, mas adicionar à fé, e aqui eu quero chamar a sua atenção, algumas práticas religiosas decorrentes do judaísmo. Ou seja, os hereges, as seitas heresias estavam dizendo: olha, vocês podem e devem crer em Jesus como Salvador e Senhor, mas vocês precisam fazer algo a mais. Vocês precisam crer em outras coisas.
Jesus não é suficiente para a fé e a salvação de vocês. Então, essa é chamada de a heresia de Colossos. Paulo, então, exorta, instrui, fala da nobreza da obra de Cristo, para que eles permanecessem tão somente em Cristo, dizendo lá no capítulo 2, versículos 6 e 7, assim como vocês receberam a Cristo, andai também nele. Nós estamos aí vivendo, comemorando, né, os anos aí da Reforma, e um dos lemas da Reforma é o solo Cristo, somente Cristo Jesus. Portanto, irmãos, é nesse contexto de relatório de Epáfras, é nesse contexto de percepção de uma heresia que estava tomando conta da igreja, que Paulo faz a sua oração. Paulo faz a sua oração. Ele não somente dá algumas instruções, mas Paulo intercede pela igreja nesse contexto de relatório para uma igreja que já havia sido fundada e evangelizada. Nesse contexto que ele faz a sua oração de encorajamento, e nessa oração ele exorta os membros quanto ao caminho que eles devem seguir em Cristo Jesus. Versículo 9, ele diz, então, é por esta razão que eu faço essa oração. O William Hendricks, como eu já citei aqui, ele diz que há aqui uma urgente, incessante e comovente oração do apóstolo Paulo e seus assistentes pelos crentes colossenses. O nós aqui tem a ver não com a oração de um homem apenas, mas a oração de um grande líder junto com seus servos ali e liderados pela igreja. Paulo diz que, o Hendricks diz que não se pode ignorar as ligações de Paulo sobre a oração e a vida cristã. E ele mostra aqui que o conhecimento, e esse é o motivo da oração dele, para que os membros chegassem ao conhecimento da vontade revelada de Deus, é que o conhecimento de Deus não é somente decorrente de pesquisa, leitura, estudo, diploma, tutoria, o que quer que seja. Mas o conhecimento da vontade revelada de Deus é decorrente principalmente da oração do Santo Espírito de Deus, que ilumina e enriquece o nosso coração através desse conhecimento. É esse link que o apóstolo Paulo faz com relação à oração e o conhecimento do nosso Deus. Portanto, visto que o Evangelho já está produzindo frutos e crescendo, e Paulo mostra isso aí do versículo 3 até o versículo 6, quando Paulo começa dizendo, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque desde que vocês ouviram a fé através de Epáfras, versículo 6, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Paulo está dizendo, visto que o Evangelho está produzindo fruto e crescendo, nós vamos continuar orando, intercedendo e orando, para que vocês transbordem, sejam cheios no pleno conhecimento de Deus. Paulo está dizendo, nada de vida rasa no conhecimento de Deus. Nada de se contentar com aquela média 5, 6 no conhecimento de Deus. Nada de uma vida superficial quando se trata do conhecimento de Deus. Se vocês deram frutos no passado, lá no primeiro ano da igreja, no 5º ano da igreja, aos 46 anos, vocês devem dar mais frutos para a glória de Deus. Nada de superficialidade, vida rasa, média mediana de 4, 5. Paulo está orando para que vocês transbordem no pleno conhecimento de Deus. E essa, irmãos, é a oração específica de Paulo. Quanto ao conhecimento da vontade de Deus, versículo 9. E aqui é claro que ele está falando da vontade revelada. E aqui os irmãos certamente sabem que há uma diferença entre a vontade de propósito e a vontade revelada de Deus. A vontade de propósito é aquela que nós sabemos que há, mas nós não sabemos qual que é. Quando o Senhor Jesus vai voltar? Qual dia? Qual a hora? Nós não sabemos. Vontade de propósito. Então, nós sabemos que isso vai acontecer, é da vontade de Deus, mas está no propósito dele. Ele não revelou dia, hora, data. Então, nós sabemos que é da vontade dele, é propósito dele, mas nós não temos uma noção exata do futuro quando ele vai voltar. Então, isso é vontade de propósito. Onde você estará daqui a um ano? Você vai estar em algum lugar, mas você não sabe. Vontade de propósito, vontade encoberta de Deus. Por outro lado, você tem o que nós chamamos dentro de teologia de vontade revelada de Deus. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus.
Nós já sabemos qual o seu mandamento. Então, Paulo aqui, no meu entender, ao lado de alguns comentaristas, essa vontade que ele fala, que nós devemos transbordar, é quanto ao conhecimento da vontade revelada de Deus em Cristo Jesus. Portanto, quanto mais nós conhecemos a vontade revelada de Deus, ainda é pouco. A pessoa e a obra de Cristo Jesus. E por isso vem o versículo 13, porque ele vai mostrar então essa revelação. Quando ele diz, olha, eu oro para que vocês transbordem no conhecimento de Deus, ele começa então, a partir do versículo 13, mostrar quem é essa revelação. E ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E aí ele compõe um hino belíssimo, belíssimo em relação à pessoa e à obra de Cristo Jesus. Portanto, é o conhecimento da vontade revelada à pessoa e à obra de Cristo Jesus. O segundo pedido que ele coloca aí é que para que vocês transbordem de toda a sabedoria. E sabedoria tem a ver com o livro de Provérbios e entendimento espiritual, que é diferente de todo tipo de imoralidade e carnalidade. Esse transbordar íntimo e prático quanto à vontade de Deus na pessoa de Cristo implica e reverbera em algumas situações. Primeiro, vocês vão começar a viver do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Você não vai viver para agradar pessoas, você não vai ser volúvel ao se deixar levar pela opinião de outros, pela sugestão, pela crítica, o que quer que seja, mas você vai viver para o inteiro agrado do Senhor e viver do modo digno dele, não agradando homens. Versículos 6 e 7, você vai frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus. Terceira implicação, versículo 11. Quanto mais você transborda nesse pleno conhecimento da vontade revelada de Deus, você será fortalecido com poder e força da glória para a glória de Deus, versículo 11. E aqui, irmãos, está um ingrediente muito importante. Ora, naquela época de perseguição, de heresia, naquela época de fundação do cristianismo, ali por volta do ano 50, 55, muitos irmãos desanimavam. A perseguição não era por conta de problemas que eventualmente pudessem surgir, mas a perseguição vinda do judaísmo, naquele período, depois da perseguição veio pelo Estado romano, o desânimo era decorrente da perseguição, das mentiras, das falsidades que eram levantadas contra os crentes. Por exemplo, Justo Gonzalez, no seu livro de História da Igreja, ele vai dizer que uma das fake news, vamos levar uma palavra daqui para lá, né? Uma das fake news, né, levantada contra os crentes é que eles eram acusados de canibalismo. Porque eles se reuniam para comer o corpo e o sangue. Fake news. E os crentes eram perseguidos pela prática do canibalismo. Até você explicar para as autoridades o que era Santa Ceia, o que representava, já estava jogado às feras ou degolado. Portanto, os irmãos precisavam ser fortalecidos. E acaba com esse negócio de luz própria. Ninguém tem luz própria, coisa nenhuma, irmãos. Qualquer luz que houver em nossa vida, nosso viver é decorrente da graça de Deus. Não tem como nós buscarmos força em nós mesmos, a não ser que sejamos fortalecidos pelo conhecimento de quem Ele é, Cristo Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. E ele compõe esse hino aqui. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a nossa força. E Paulo está dizendo, quanto mais vocês transbordam no pleno conhecimento dele, vocês serão fortalecidos com poder. Seja um expert na sua área, seja você engenheiro, advogado, o que quer que seja, pedreiro, o que quer que seja. Tenha muito conhecimento na sua área, mas é o conhecimento que transborda tudo isso. Que é o conhecimento da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu não fiz o curso. Aqui não está falando de curso, irmãos. Aqui está falando de um conhecimento que é decorrente não só da pesquisa, da leitura, mas principalmente um conhecimento que é decorrente da oração.
Qualquer outro conhecimento é decorrente do seu esforço. Esse também, em parte. Mas esse conhecimento da pessoa e da obra de Cristo é decorrente da oração. E é por isso que Paulo ora. Paulo diz, eu já visitei, eu já mandei Epáfras, eu já estou mandando aqui uma carta para vocês, mas agora eu vou orar. Vamos orar pela igreja, para que a igreja seja cheia do conhecimento da vontade de Deus, da pessoa de Cristo Jesus. Para que sejamos fortalecidos com poder. E no versículo de número, na sequência aí, no versículo de número 11, versículo 12, ele diz, ser fortalecidos com poder me leva a uma vida de perseverança. Martinho Lutero disse que perseverança é o trabalho árduo que se faz depois do trabalho árduo que se fez. Tem muita gente que tem, e aí eu vou citar uma frase de uma querida irmã da igreja lá no Vale do Ribeiro, onde eu comecei ali durante 3 anos, que ela dizia, olha pastor, sabe fulano? Eu disse, sei, irmã, sei. Anote aí. Opa, vou anotar. Mas se ele perguntar, eu vou dizer que foi a senhora que disse. Pode falar. Fulano é ótimo, mas tem muita iniciativa e pouca acabativa. Eu disse, opa, essa palavra do português eu gostei. Não dá para contar com fulano. Porque começa e não termina. Começa e não termina. Ele disse, aí como é que diz mesmo? Diga aí, anote aí. Tem muita iniciativa e pouca acabativa. Opa. Gente sem perseverança. Eugene Peterson disse, em outras palavras, o que essa irmã disse. Vida cristã, irmãos, é uma longa obediência na mesma direção. Vida cristã não é programa no final de semana. Eita, não tinha uma praia para ir, vou ir para a igreja. Vida cristã não é programa de final de semana. Não pode. Se está querendo encarar dessa forma, pode desistir. Vida cristã não é mais uma moda ao lado de outras modas. Se está pensando assim, pode desistir. Comentando os livros de romagem, dos salmos de romagem, Eugene Peterson intitula o seu livro com essa frase que diz, vida cristã é uma longa obediência na mesma direção. Por isso que tem muita gente que desiste. E apostasia, guerra no Oriente Médio, pode esquecer. O sinal da volta de Cristo não são guerras e rumores de guerra. Pode esquecer. Está cheio de especialista aí essa semana no Facebook. O sinal da volta de Cristo é o esfriamento da igreja. Isso sim. O sinal da volta de Jesus se chama apostasia. E Paulo está dizendo aqui que quanto mais somos fortalecidos com poder no conhecimento revelado de Cristo Jesus, isso reverbera na minha perseverança. 5º ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, ou seja, é Deus quem nos preserva e eu vivo em perseverança. Ser fortalecidos com poder, não desistir na metade do caminho. Eu posso fraquejar, mas desistir nunca. É uma longa obediência na mesma direção. Quer você tenha 80, 90, 100, 10, 15, 20, 30, é uma longa obediência na mesma direção. Esse conhecimento de Deus aí, ele fala, versículo 11, ele diz que me leva à longanimidade. Sabe o que é ser longânimo? Eu vou falar o contrário do longânimo. O antônimo de longânimo é pavio curto. Conhece alguém? Conhece alguém? Diga, eu mesmo, pastor. Longânimo no grego é longo sopro. É isso que Deus faz toda manhã comigo, esse pobre pecador. Deus dá um longo suspiro. Marco André. Portanto, o antônimo de longânimo é pavio curto. Se você está com pavio curto, ore por isso. É o conhecimento de Deus. Paulo diz aqui, quanto mais eu transbordo no conhecimento de Deus, isso reverbera na perseverança, isso reverbera também
numa vida de paciência, de longanimidade. Versículo 12 diz que isso reverbera também no viver com gratidão diante do Pai. Versículo 12 ele diz, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos e luz. Portanto, irmãos, apenas repetindo aqui, em primeiro lugar, qual é a oração de Paulo pela igreja? E deve ser a nossa oração. Que nós devemos transbordar, ser cheios, nada de vida rasa nesse quesito aqui. Devemos ser cheios e plenos do conhecimento da vontade revelada de Deus na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Ser cheio, segundo lugar, de toda sabedoria, maturidade. Você não pode continuar enfrentando os problemas como se menino fosse, como se rapazinho fosse, como se criança fosse. Com sabedoria, com maturidade. Paulo está dizendo aqui. E esses dois conhecimentos implicam, em primeiro lugar, no viver de modo digno diante do Senhor, frutificar em toda boa obra, terceiro, ser fortalecidos com poder para ser perseverantes e longânimos. E aqui eu faço algumas aplicações. Alguns minutos, algumas implicações. Em primeiro lugar, irmãos, pense nisso. Não minimize o risco de morte que uma igreja passa, por mais confessional que ela seja, ao longo dos anos, por conta da presença de pessoas que podem surgir para descaracterizar a igreja do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, numa igreja onde você tem Epáfras de presbítero e Paulo como pastor, imagina nós. Imagina nós aqui, pobres, logo eu, um pobre pecador, já viu a canção lá? Se uma igreja que tem Paulo, do calibre de Paulo e Epáfras, estava correndo o risco de ser descaracterizada, não pense, nossa igreja, 46 anos, confissão, sólida, beleza, vai ser assim, de vento em popa. Não é! Isso é uma visão triunfalista, positivista, que não corresponde à verdade, irmãos. Cito aqui, quando você vai lá, eu brinquei aqui dizendo, para o presbitério da Ásia Menor, lá em Apocalipse capítulo 2, evangelizadas ali por volta do ano 50, 55, 40 anos depois, quando Paulo escreve suas cartas, João escreve suas cartas a Apocalipse, por volta do ano 90, 95, Éfeso havia se tornado uma igreja legalista. João vai dizer, voltem ao primeiro amor. 40 anos depois, apenas 40 anos depois, ficou uma igreja extremamente legalista. Outro relatório lá de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, 12 e 17, Pérgamo se torna uma igreja progressista. Tudo que não prestava na cidade, havia um gabinete do amor ali em Pérgamo. Ai, que lindo. O amor venceu aqui em Pérgamo. Jezabel, Nicolaitas, tudo que não prestava na cidade fazia parte da igreja. O Senhor Jesus vai dizer, eu odeio isso aí. O Senhor Jesus vai dizer, olha, isso que vocês estão fazendo, eu odeio essa prática. Percebe? Eu estou me fazendo entender, irmãos? Em 40 anos, igrejas se descaracterizaram. E olha que o pastor era João. Não era nós. Em pouco tempo. Não minimize o fato de uma igreja se descaracterizar do Evangelho. Para isso a gente tem que fazer o quê? Orar, intercedendo ao Senhor pelo pleno conhecimento. Outra, para citar, Laodiceia, se torna uma igreja famosa. Havia muita fama em Laodiceia. Likes, curtidas, Facebook, Instagram, Laodiceia era a primeira. Estava lá entre as mais, você entrava lá, a primeira igreja que aparecia, Laodiceia. Mas era uma igreja morna. Morna. Jesus vai dizer, eu estou a ponto de vomitar-te. Igreja morna. Não minimize o risco que uma igreja corre de se descaracterizar do Evangelho. Em segundo lugar, os membros e a liderança devem interceder pela igreja, seja sozinho, culto de oração, em casa,
momentos específicos, jejum, quanto tempo a gente passa a noite vendo série, passa 90 minutos na frente de uma televisão vendo jogo de futebol. Isso é minha esposa que diz. Para mim é rápido, 90 minutos, mas diz ela que é muito tempo na frente. Orar pela igreja. Reunir a liderança, não, gente, nós vamos orar. Nós vamos orar pela igreja, interceder pela igreja. Qual a característica dessa oração? Ela deve ser incessante, comovente, nada de aparência. E por último, irmãos, primeiro, não minimize o risco. Diante disso, reúnam-se sozinhos para orar pela igreja. Acrescente essa semana esse componente fundamental. Você vai orar, repito, pelo exame de saúde, pelo emprego, pelo trabalho. Ore por tudo isso, mas não esqueça de orar pela sua igreja. E pastor, eu vou orar pelo quê? Paulo já deu a resposta. Para que nós transbordemos no pleno conhecimento, nada de nota mediana. Transbordemos no pleno conhecimento da vontade revelada de Deus. E por último, irmãos, e tem a ver com a nossa vida pessoal, é o conhecimento e a experimentação dessa vontade revelada de Deus pela fé, que nos liberta de vícios, maus hábitos, maus pensamentos, e nos faz crescer em significado, produzir mais frutos pessoais, familiares, para toda boa obra. E o primeiro lugar que vai agradecer a Deus por sua vida, pleno e cheio do conhecimento de Deus, é a sua esposa e seus meninos. Quanto mais cheios e plenos, menos ranzinza, menos pavio curto, mais perseverante. A primeira turma que vai dar um culto de ação de graças, pode anotar, é a sua família. É a sua família. Vai agradecer. Foi que houve? Não, menos pavio curto agora. Mais perseverança, mais frutos. A família vai agradecer, a igreja vai agradecer. E não somente isso. João Calvino, nosso reformador, disse que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Quer você tenha 80, 90, 60, 50 anos, o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. Perpétua fábrica de ídolos. E quanto mais eu tenho conhecimento de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus, esses ídolos vão sendo minimizados em nossos pobres corações. Agora, quanto menos conhecimento de Deus, esses ídolos aumentam em gênero, número e grau. E, de repente, nós nos vemos escravos de um ídolo, servindo a qualquer outra coisa, ansiosos, angustiados. E estamos na igreja, cantamos, louvamos, mas o nosso coração está escravo de algum ídolo. Recentemente, quem tem filho adolescente, né, reverendo? Estou caminhando aqui para o final, sabe as demandas próprias, né, do convívio lá. E de vez em quando, pai, aquele tênis, aquela camisa, aquele iPhone, e vai, e vem e tal. E aí a gente está sempre fazendo os desejos caberem no bolso, não é verdade? Não é verdade? A vontade tem que caber no bolso. Mas não somente isso. Para quê? Para que você quer ter isso? Ah, não, porque todo mundo tem, não é argumento. Nós temos recursos, graças a Deus, para adquirir isso daí e manter. Mas para quê? Portanto, irmãos, quer tenha 18, 80, quantos anos forem, Calvino diz que o nosso coração é uma perpétua fábrica de ídolos, medos, angústias. E Paulo está dizendo que quanto mais eu cresço no pleno conhecimento de Deus, decorrente não somente de leitura e de estudo, mas principalmente da oração, pela santa iluminação de Deus, esses ídolos são destronados do nosso coração e somente Cristo, que nos libertou do império das trevas, cresce e é glorificado no nosso coração. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Fica aqui a sugestão dos irmãos olharem para outras orações feitas pelo apóstolo Paulo, pela igreja, e essas orações seriam o norte da nossa oração pelos próximos 47, 48, quantos anos forem, para a honra e para a glória do nosso de Deus. Oremos ao Senhor. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Oremos.
Senhor Jesus, nós estamos desnudos e despidos de qualquer vanglória. Estamos aqui, ó Deus, humildemente em Tua presença. Nós estamos clamando, ó Pai, nossa mente, nosso coração fica encharcado de tantas coisas. Nós temos tantas informações. Uma criança, um garoto, a quantidade de informações hoje na sua mente é muito maior do que há tempos atrás. Mas nós precisamos, na verdade, do conhecimento da Tua vontade, Senhor. Do Teu propósito, da Tua verdade revelada. Ó Deus, nesses 46 anos de vida da igreja, em nome de Jesus, que os irmãos orem por isso, intercedam por isso. Estratégias, meios, reuniões de oração sejam formadas a partir disso, para que possamos conhecer mais e mais a beleza de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, o propósito de Cristo Jesus, o plano de Cristo Jesus. Todas as demais coisas são úteis, benéficas, mas são extremamente passageiras. Com o tempo, ó Deus, tudo passa, tudo passa. Mas somente o conhecimento da Tua vontade revelada nos preserva por toda uma eternidade. Então, ó Pai, humildemente nós pedimos, vem nos inundar, vem nos encher, ó Deus, desse pleno conhecimento da Tua vontade. Que não é meramente teórico, acadêmico, cultural, mas é um conhecimento experimental, ó Deus. E vem assim nos libertar de qualquer ídolo, vem nos libertar de qualquer situação, como igreja, que nos descaracterize do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração pela vida dessa querida igreja, do nosso presbitério, nossos queridos irmãos, tão frutíferos no nosso concílio, para que essa igreja continue cada dia e cada vez mais transbordando no pleno conhecimento da vontade de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em Teu nome. Amém.